Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jailson e aqui eu vou gravar uma aula referente à resolução do problema 3.6 do livro de Eletrodinâmica de Griffiths, terceira edição. Bom, o que diz o problema? O problema diz o seguinte, que ele fala que para encontrar a força da carga mais Q da figura 3.14, está aqui a figura 3.14, e o plano XY é um condutor aterrado. Então, no plano XY, nós vamos imaginar um condutor aterrado, certo? Bom, tive a liberdade de colocar aqui um plano para a gente entender melhor o que está acontecendo. E o que, que nós podemos inferir em relação a esse plano? Que como ele está aterrado, né, o potencial dele vai ser igual a zero, certo? E para que seja igual a zero, essas duas cargas aqui têm que se anular através de uma densidade de campo que vai estar presente nesse plano, certo? Para que a gente resolva esse problema, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aplicar um método chamado de método das imagens. Em que consiste esse método? A gente vai imaginar essas duas cargas imaginárias colocadas em algum lugar desse plano, do plano aqui, em 3D, de tal sorte a que é, fique caracterizado a mesma condição desse plano aqui, ou seja, em que o potencial vai ter que ser igual a zero. O que a gente vai fazer então? A gente imagina no plano, no eixo Z, para baixo, cargas diametralmente opostas a essas de cima. Ou seja, nós vamos ter uma carga aqui mais 2Q, oposta a menos 2Q, no sentido menos D, na direção em sentido menos D. Aqui nós temos a carga menos Q, diametralmente oposta a mais Q, numa distância menos 3D, certo? Bom, continuando o nosso problema, aqui vou colocar aqui para a gente visualizar direitinho. A gente vai ter que. O problema diz o seguinte: ele quer que nós saibamos qual a força que age sobre a carga mais Q em relação às outras. Bom, como é que a gente vai fazer? Para que a gente resolva o problema, a gente tem que lembrar que para encontrar a força, nós colocamos essa constante aqui, que é 1 sobre 4 π epsilon zero, certo? Aqui nós colocamos as duas cargas em consideração, tanto podem ser as cargas positivas quanto negativas, que o importante é a força que vai ter que ser exercida entre as duas, e aqui a distância entre as duas ao quadrado. Tirando do problema as informações, o que é que nós vemos aqui? A força é igual a constante, como vocês podem ver aqui. Pegando essa carga mais Q em relação à carga menos 2Q, nós colocamos o seguinte, como as duas têm sinais opostos, a gente coloca aqui o menos, então fica Q vezes 2Q, e a distância entre as duas, que é D mais D, 2D elevado ao quadrado. Agora, a carga mais Q em relação a mais 2Q. Como as duas são positivas, aqui vai dar positivo também, certo? Então vai ficar Q vezes 2Q, como está aqui. A distância entre as duas é 4, porque aqui tem 3, com mais 1 dá 4, elevado ao quadrado. E por último, a nossa carga mais Q em relação à carga menos Q lá embaixo, certo? Como as duas têm sinais opostos, aqui vai ficar negativo, tudo bem? Aí vai ficar Q vezes Q. A distância entre as duas vai ser 3 para cima e 3 para baixo, ou seja, 6D elevado ao quadrado. Tudo isso na direção Z, certo? Agora aqui é só uma questão matemática. Aqui nós temos o quê? Q vezes Q, Q vezes Q, Q vezes Q, que é ao quadrado. Podemos colocar aqui em evidência. Aqui d ao quadrado, também coloca em evidência. Aqui vai ficar 2 sobre 2 ao quadrado, que é 4, simplificando dá meio. Aqui é 2 sobre 4 ao quadrado, que é 16, simplificando dá 1 oitavo. Aqui vai ficar 1 sobre 6 ao quadrado, dá 36. Continuando o problema, aqui nós tiramos o MMC,
72 dividido por 2 dá 36, vezes 1, 36. 72 dividido por 8 dá 9, 9 vezes 1, 9. 72 dividido por 36 dá 2, vezes 1, 2. Pronto. Agora é só uma questão de somar. E aqui a resposta do nosso problema, certo? Ou seja, a força que vai ser aplicada na carga Q, certo? Para que o campo dê um potencial nulo, vai ser de menos a 1 sobre 4 π epsilon zero, que é o quadrado sobre d ao quadrado, 29 por 72 avos, na direção Z. E é isso, espero que vocês tenham entendido direitinho e até uma próxima oportunidade.